Brasília volta a trabalhar. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos começando nosso conteúdo, mas é bom a gente esclarecer, porque a gente está aqui todo dia trabalhando, né, Rodolfo? Até parece que Brasília não tem trabalho. Tem muito trabalho. O que a gente fala e chama vocês para este conteúdo é porque, de fato, o movimento dessa cidade é feito no Congresso Nacional. O Executivo, que é o governo federal, está trabalhando todos os dias, o Judiciário funciona a pleno vapor. Brasília é uma cidade que está muito maior hoje do que apenas a administração federal, mas um fato é claro: o Congresso Nacional movimenta essa cidade. Quando estão os parlamentares aqui, a cidade vira outra, o clima é outro, e a gente tem muita notícia para passar. Como hoje começam os trabalhos do Congresso Nacional, e já começa em alto nível, porque já começa com sabatina de novo presidente do Banco Central. Afinal de contas, este assunto foi tentado ser decidido antes das eleições, não houve consenso, não houve acordo, mas o fato é, eleição finda em domingo, no domingo, sabatina determinada para esta terça-feira, Rodolfo. Pois é, hoje a gente já volta a pleno mesmo com a sabatina. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai ouvir, né, o indicado pelo presidente Lula, atual secretário de Política Econômica, Gabriel Galípolo, para suceder o Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central a partir do ano que vem. E muito provavelmente, né, já está tudo bem encaminhado, tanto que o relator é o próprio líder do governo, o senador Jacques Wagner. Está tudo bem encaminhado, ele deve ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. É aprovado da Comissão de Assuntos Econômicos. A tendência é que ainda hoje o nome seja submetido ao plenário. Aprovado, precisa somente da maioria ali dos senadores. Ele então fica aprovado para ser o próximo presidente do Banco Central a partir do início do ano que vem. É um início de trabalho, enfim, importante para o governo, né, que termina o ano com essa sinalização, com a escolha do novo presidente do Banco Central, mas para isso o governo teve que ceder uns anéis. Na sexta-feira, o governo retirou a urgência do projeto de reforma tributária, né? Porque o projeto travava a pauta, travada a pauta, o plenário não podia analisar o nome do Galípolo. Então retirou, e aí com tudo que o Senado vem indicando, Alexandre, de problemas, de considerações a respeito do projeto de regulamentação da reforma tributária, essa retirada da urgência poderá indicar um grande atraso na aprovação da reforma tributária. Então o governo ganha por um lado, mas perde por outro. Tudo indica, como diz o ditado popular, Rodolfo, que o gato subiu no telhado. Reforma tributária dificilmente acontece esse ano, tem que passar pela Câmara. Os próprios presidentes da Câmara e do Senado já dão esse assunto para eles, infelizmente, mas também para o Brasil como um todo, sem condições de aprovação. Agora, o que não vai ter surpresa é justamente a aprovação de Galípolo. Gabriel Galípolo é um homem de muito bom trânsito. Engraçado que, inclusive, na oposição, até os bolsonaristas que deveriam ter resistência a Galípolo falam bem dele. Nos corredores do Senado, nos bastidores, Galípolo é bem visto. Já era, inclusive, antes de ir para o Banco Central. Quando era secretário executivo no Ministério da Fazenda, já era um nome de bom trânsito. Inclusive já conversava com senadores, com parlamentares naquele período. Quando foi indicado, teve que novamente ter uma conversa mais direta e foi também bem recebido. Diz que essa última chamada beijamão, para poder justamente ser considerado agora com condições de ser definido como presidente do Banco Central, foi tranquilíssima para ele. Ele não teve resistência de praticamente ninguém, e um ou outro nome no plenário deve marcar a posição. Mas dizem que até o filho de Bolsonaro, o senador Eduardo Bolsonaro, não tem nenhum tipo de resistência contra ele. Por aí, Flávio, né? O Flávio Bolsonaro, é Flávio, bem lembrado, Eduardo é deputado federal. E aí o que acontece? Ele chega com condições de estar eleito e vira essa chave. Agora, isso também, Rodolfo Lago, é uma consequência que vem das eleições municipais. Porque as eleições municipais, até então, estavam demonstrando um caminho para o Brasil que não se sabia se iria para a direita ou para a esquerda. Saiu-se uma definição: o Brasil está indo para o centro.
E esse centro, a gente sabe muito bem, tende a influenciar também as composições dentro da Câmara e do Senado. Ou seja, os posicionamentos mais extremados devem agora ser arrefecidos para se buscar consenso, conversa e aquilo que a gente sabe muito bem como é feito, que é o diálogo entre diferentes do Congresso Nacional. Exatamente. A verdade era essa, né? Estava todo mundo esperando esse quadro que saía lá das eleições municipais para saber agora por onde que é o caminho pelo qual vai seguir agora a política brasileira. Esse caminho ficou bem definido ali, que é um caminho mais pelo centro, o que deve também produzir consequências ali até na própria discussão, Alexandre, e vocês que nos assistem, da sucessão na Câmara e no Senado, que vai acontecer no início do ano que vem, em fevereiro. O partido que saiu mais fortalecido dessas eleições municipais foi o PSD, que tem como presidente o secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab. O segundo maior, o MDB. Isso daí pode trazer uma mudança de conformação. Quer dizer, o Centrão continua comandando, mas é um Centrão mais focado nesses dois partidos. Pode diminuir o peso, o poder que tem ali hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira. Especialmente não sendo aprovada a reforma tributária, que era o último grande trunfo que ele tinha. Então, isso daí pode jogar mudanças ali. O Arthur Lira apoia lá a eleição para sucedê-lo do deputado Hugo Mota, mas o Gilberto Kassab fez uma composição. O candidato dele é o Antônio Brito, e eles fizeram uma aliança, Antônio Brito com o candidato do União Brasil, Elmar Nascimento, de apoio mútuo, ou seja, um apoia o outro contra o Hugo Mota. Com esse resultado das eleições, isso daí agora pode acabar fazendo acontecer uma virada nesse jogo lá na Câmara. Até porque, Rodolfo, com a decisão vinda das urnas nesse último domingo, que fez justamente o maior número de prefeitos dos três partidos que compõem esse chamado centro, que é justamente o PSD em primeiro lugar, o MDB em segundo lugar e o União Brasil em terceiro, esses três partidos estão fechadíssimos. Não somente com relação às eleições municipais, mas com a eleição na presidência da Câmara e do Senado, e já está projetando, inclusive, a disputa de 2026. Portanto, eles já nascem com um bloco muito poderoso, tanto na Câmara como no Senado. Lembrando que o Senado já tem entre aspas, um acordo. Tudo indica que será Alcolumbre o próximo presidente, que já foi no passado e deverá voltar a ser. Mas justamente vai ser conduzido por quem? Rodrigo Pacheco, PSD. Já na Câmara, que tem Arthur Lira com um candidato dele chamado Hugo Mota, pode ser que tenha que fazer composição. Por quê? Se juntar MDB, União Brasil, PSD e o apoio do Palácio do Planalto, Rodolfo Lago, alguns caciques da política estão dizendo que já dá para partir aí com um número de cerca de 250 a 300 votos. No colegiado de 513 é muita coisa. E Kassab, a gente sabe, saiu dessas eleições mais forte. É isso aí, né? Quer dizer, você pega os três primeiros partidos aí, os que mais fizeram prefeitura, estão todos unidos ali, PSD, MDB e União Brasil, e todos unidos contra essa composição que o Arthur Lira queria fazer ali. Então, realmente, há uma possibilidade ali do jogo virar mais uma vez na Câmara. E isso é muito curioso, muito interessante da gente ir acompanhando. O bom, né, Rodolfo, é que Brasília voltou a trabalhar. A gente vai ter notícia novamente. O Congresso, então, reinicia hoje os seus trabalhos com a sabatina de Gabriel Galípolo. E aqui a gente vai ficar atento a todas as informações para levar a vocês diariamente tudo que acontece na capital federal, sempre agradecendo a sua audiência. É isso aí, fazendo aquele convite. Quais as suas expectativas? Comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer lá no Congresso daqui para frente. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã.